coisa é por que a relação com o dinheiro? Como manter uma relação saudável com o dinheiro? Porque se você não tem uma relação saudável com o dinheiro, ele não quer ficar na sua vida. Muita gente já deve ter ouvido que dinheiro é energia, sobre lei da atração, sobre várias coisas. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho isso e é bem importante que vocês prestem atenção e anotem, principalmente essas perguntas que eu já vou começar fazendo no começo da live. Eu entendia sobre dinheiro? Sim, eu dava consultoria financeira. Então eu tinha arrogância que eu achava que eu entendia sobre dinheiro. Que eu fazia planejamento em várias moedas, fazia prestação de contas. Então eu achava que eu entendia sobre dinheiro, aplicava, fazia remessa, fazia várias coisas, tinha feito vários cursos de exportação. Mas até que a gente começa a perder dinheiro e a gente começa a entender que não é bem isso. Então eu fui procurar a entender mais sobre dinheiro, porque é bem importante isso também. A gente ter sabedoria e humildade para entender que a gente não sabe tudo sobre o dinheiro ou sobre qualquer outro assunto. Então esse é o primeiro ponto. Então, no seu papel aí, eu quero que você responda algumas perguntas. A primeira coisa que vier na sua mente. Se você não conseguir responder agora, assim que acabar a live, senta e escreva. Medite sobre essas perguntas, que elas são de extrema importância. Então, primeira pergunta. Qual é a sua primeira lembrança com o dinheiro? Vou fazer uma diferença aqui. Existe o que os meus pais me contaram, que eu fazia com o dinheiro. E existe a minha primeira lembrança. São totalmente opostas, porque a minha primeira lembrança sobre o dinheiro é bem ruim. As minhas primeiras lembranças são bem ruins. O que os meus pais contavam são maravilhosas. Tal seria se as minhas lembranças fossem essas. Então, qual é a sua primeira lembrança sobre o dinheiro? Ela é positiva ou ela é negativa? Só escreve aí. Qual é a imagem que você faz do dinheiro? Ele é uma figura masculina, feminina, ele é um monstro, você nunca pensou nisso, ele é um objeto, mas põe a primeira coisa que vier na sua cabeça. É um homem, é uma mulher, é o pai, a mãe, é o tio, o vizinho, um professor, ou ele é um monstro. Qual é a imagem que você faz do dinheiro? Reflita sobre isso. Qual é a pessoa que você associa ao dinheiro? Estamos falando de relação sobre o dinheiro, que é a primeira parte mais importante. Então, qual é a pessoa que você associa ao dinheiro? É uma pessoa que você gosta? É uma pessoa que você não gosta? É uma pessoa que sentimento que você tem sobre essa pessoa? A quem que o dinheiro te conecta? Quem gera uma conexão com você com o dinheiro? Qual sentimento que o dinheiro promove em você? Nesse momento. Ao você se trabalhar, se você já se trabalhou, ele vai mudando. Mas qual é o sentimento que você está pensando nesse momento que você tem sobre o dinheiro? Ele é bom, que ele é ruim? Ele é o mal do mundo? Na sua cabeça, neste momento, o dinheiro serve para quê? Quem já está pensando em dívida, tenho certeza que suas dívidas vão aumentar e muito, tá? Então, cuidado com o que você pensa. Quem fala, mas eu tenho dívida. Tá, nós vamos falar sobre isso, uma coisa de cada vez. Quem que o dinheiro humilhou na sua família? Quem você acredita que se sentiu humilhado por não ter dinheiro? Quem o dinheiro exaltou na sua família? Qual é o sentimento que você tem por essas pessoas? O que você sente
ao pegar uma nota assim, de dinheiro na mão? Você consegue passar a mão assim? Quem tá com a nota do lado, pega a nota e sente ela na mão. O que você sente? Que ele é sujo? Ai, que horror, sentir essa nota. Cheira a nota. O que você sente ao pegar uma nota qualquer, tá? Vou pegar uma até de real. Peguei uma nota baixinha pra ninguém se sentir humilhado, com nada disso. Então, pega, sente. Você consegue passar assim no rosto? O que você consegue fazer com essa nota de dinheiro? Você gosta do cheiro do dinheiro? Porque hoje em dia a gente tem muitas formas de pagar, né? É Pix, é cartão, quase não se vê notas de dinheiro. Então a gente não desacostumou a olhar para o dinheiro. Então eu quero que você pegue a nota e sinta essas notas na mão. Sinta um pouco agora, pode deixar aqui do seu lado, que eu vou dar a primeira dica bem importante para quem quer mais dinheiro. Então você vai meditar sobre essas perguntas. Amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vocês podem me perguntar tudo que vocês refletiram sobre isso, ok? Primeira dica importante que eu fiz há muitos anos, que eu dou para os meus clientes de mentoria e funciona bastante. Como eu disse, a gente se desacostumou a ver notas de dinheiro, né? Quando a gente ia para fora, era muito usado, a gente comprava moeda. Eu fui um tempo atrás, era só cartão, mas felizmente eu tinha como, né, ter aquele cartão de débito e usar. Mas a gente desacostuma a olhar. Então, para quem precisa se acostumar a olhar com dinheiro, que percebeu que não está tendo uma relação boa com o dinheiro, eu quero que você pense assim. Se você não gosta de uma pessoa, ela vai se afastar da sua vida, né? O sentimento ruim que vocês têm entre vocês, ela vai se afastar. É a mesma coisa em relação ao dinheiro. Por isso que é importante você entender qual é a sua relação com o dinheiro. Então, primeira dica. Você pode, se você tiver, claro, tirar no banco quanto você conseguir e espalhar notas pela casa, dentro da gaveta de lingerie, pôr num imã de geladeira, pôr na porta da geladeira. Por exemplo, aqui na minha mesa de trabalho ficam as notas de dinheiro para eu me acostumar a ver dinheiro. Então você pode espalhar pela casa notas originais de dinheiro. Quem não tem a menor condição de começar a fazer isso, o que você pode fazer? Pegar aqueles banco imobiliário, aquelas notas e espalhar. Isso já ajuda? Ajuda. Imprimir? Ajuda. Pega na impressora, baixa na internet a cara da nota de dinheiro e espalha. Se você for imprimir, já imprime de R$200, tá? O modelo é de R$200. E isso vai te ajudar mais ainda, mas se acostume a olhar para o dinheiro. Coloca no espelho do banheiro, espalhe pela sua casa inteira sem vergonha, porque se você tem vergonha de fazer isso, você tem vergonha do dinheiro e ele não vai para sua vida. Lembra que o sentimento que vai direcionar isso. Então, primeira dica extremamente importante, se acostume a olhar para o dinheiro. Segunda dica bem importante. Quando você for dormir e quando você for acordar, a primeira coisa para você melhorar a sua relação com o dinheiro é olhar para o dinheiro. Então eu comecei com a menor nota que tinha, que eu acho que era essa. Então ficava no meu criado mudo uma nota de R$2, era a primeira coisa que eu olhava. Eu tinha como colocar de R$200 na época? Não, porque nem existia de R$200. E aos poucos eu fui deixando de 10, de 20, de 50, eu fui aumentando o valor até eu conseguir ter a de R$200 ali como enfeite. Então a primeira coisa que eu olhava era a nota de R$200, óleo, né? E a última coisa é a nota. Isso melhorou minha relação com o dinheiro? Melhorou. É algo simples de fazer? Não estou falando para você começar com a de 200. Pode começar com essa aqui, a de 2, tá? E vai aumentando aos poucos. Então, primeiro ponto bem importante. Agora, anotadas as dicas, anotadas as perguntas, vamos para o exercício prático do primeira parte. Como a gente sempre fala aqui, e até saiu um post ontem, sobre as crenças limitantes. É fundamental você olhar para isso?
Não adianta fugir. Então, a primeira coisa é você lembrar tudo que você ouviu sobre dinheiro na sua infância e pessoas ricas. Escreve tudo que você ouviu. Minha mãe até hoje fala que é difícil ganhar dinheiro, que aquela pessoa roubou, que só ricos, que pessoas ricas são gananciosas, que para ter muito dinheiro é preciso fazer algo desonesto, o dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore. Todas essas frases. Anota quantas forem. As brigas por dinheiro, anota. Anota tudo que vier à sua cabeça sobre dinheiro. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Se perguntar, essas frases fazem sentido hoje? Vamos pegar do dinheiro é sujo. Você vai comer o dinheiro? Anota. Você vai pegar essa nota e pôr na boca? Eu acho que não, né? Então, se o dinheiro é sujo, o corrimão também é, e você põe a mão, o botão do elevador também é, o celular que você fica o dia inteiro também é. Então, tem muitas coisas que também são sujas e você não tem problema nenhum de pegar. Então, faz sentido falar que o dinheiro é sujo? Mas você não vai comer. Tá? Então, hoje em dia a gente nem usa o dinheiro, praticamente, só usa o cartão. Então, começa a se questionar se isso faz sentido. Outra frase. As pessoas ricas são gananciosas. Só para ganhar dinheiro tem que fazer coisa errada. É só gente com dinheiro que faz coisa errada? E as pessoas pobres? Não fazem coisa errada? As pessoas pobres não são gananciosas? É melhor ter como é que é? Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Então, também é ou. Melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Por que você não pode ter 2? Então, comece a se questionar o porquê dessas frases. Da onde que vem isso? Quem te falou isso? É verdade isso? Então, é bem importante você começar a questionar o que você aprendeu na infância. Você não questiona várias coisas que você aprendeu? A forma como cuidar da casa, a forma como lidar com os filhos. Não questiona muita coisa que você aprendeu com seus pais? Então, questione também sobre o dinheiro e sobre pessoas ricas. E aí, você vai escrever, pensar, mentalizar, espalhar pela casa uma frase fortalecedora. Então, o dinheiro serve o quê? Para você obter conhecimento, segurança, conforto, proporcionar um bom plano de saúde. O que o dinheiro faz de bom na sua vida? Quando vier um pensamento ruim sobre dinheiro, sobre pessoas ricas, você vai substituir imediatamente por um bom. Ok? Se acostume a ver coisas boas. Você não precisa ir no shopping mais caro da sua cidade e comprar coisas caras, mas se acostume a andar naquele lugar. Não é para comprar nada, você não tem dinheiro, mas se acostume a viver em lugares bons. Se acostume a ver coisas boas. Se acostume a abençoar as pessoas que têm aquele carro muito bom. Estou falando para que você quer aquele carro, não importa se você quer ou não. Eu não quero uma Ferrari, porque não é o estilo de carro que eu gosto, mas toda vez que eu vejo uma eu falo, nossa, que legal, que Deus abençoe essa pessoa e a família dessa pessoa. Eu não penso se a pessoa roubou, nada disso, tá? Isso vai mudando minha relação com o dinheiro? Sim. As coisas vão facilitando a minha vida? Sim. Tá? Quando você não julga e você abençoa, já muda o seu sentimento sobre o dinheiro. Então, para cada crença, para cada coisa que você escreveu, para cada coisa que você questionou, frase que você questionou, você vai escrever algo bom. E tá sempre repetindo, tá sempre mentalizando, sempre respondendo, sempre questionando e não ter medo de falar sobre dinheiro. Por isso que eu estou aqui, para vocês começarem a não ter medo de falar sobre dinheiro, tá? Qual é a ação imediata que vocês podem fazer? Criar um mantra. Então, o dinheiro é bom, o dinheiro traz coisas boas para a vida de todo mundo, o dinheiro traz alimento, conforto, segurança. A frase que você quiser, a frase que fizer sentido para você, ok? Bom, agora que nós já falamos da sua relação com o dinheiro, que você vai trabalhar isso, nós vamos
começar a mudar o quê? Os hábitos financeiros. Para que esse dinheiro que vai vir para sua vida, sim, vai vir para sua vida, você saiba administrá-lo. Então, primeira coisa, você tem coragem de planilhar os seus gastos, os seus recebimentos, você tem coragem de, quem tem dívida, de olhar o valor dessa dívida. Porque muita gente que eu dou mentoria, às vezes não consegue nem olhar para quanto estão devendo. A pessoa fala, não quero nem saber. Não tem como zerar as dívidas se você não consegue olhar para quanto você está devendo. Não tem. Tá? Então, encara de frente. Uma dos pontos de viradas que eu já falei aqui várias vezes, é a coragem. Para você sair da vergonha, da raiva, da dívida, da tristeza, lá debaixo dos sentimentos, lá embaixo, e ir para abundância, para o amor, para a paz, para a iluminação, o ponto de virada é a coragem. Então, coragem de olhar para quanto você está devendo, para quem você está devendo. Então, rastreie isso. Rastreie quanto você está devendo. Depois, rastreie os seus gastos. Sim. Não sei fazer uma planilha. Faz um caderno. Minha mãe faz um caderno. Minha mãe não tem a menor ideia de como fazer uma planilha. E há anos ela faz um caderninho dela. Todo ano ela tem um caderninho. E dá certo. Quando ela viaja, ela vai anotando lá. Todo mundo fica gozando dela, mas ela faz direitinho. E ela era pedagoga. Ela não tem nada a ver com essa área financeira. Mas ela faz do jeito dela e dá certo. Anota. Todo mundo sabe somar e subtrair, que aprendeu na escola. Não sabe ter a calculadora no celular. Então, você pode ir para coisa mais assim, ter um aplicativo, mas uma planilha, enfim. Mas entrou dinheiro, você anota. Saiu dinheiro, você anota. Tudo. Porque você precisa saber aonde você está gastando, para onde o seu dinheiro está indo e por que está indo. Você quer que ele venha mais, você quer que ele fique mais na sua vida, você quer investir, viajar, comprar coisas. Então é importante você saber para onde o seu dinheiro está indo. Então, divida essas. Você pode dividir em categorias: moradia, transporte, lazer, roupas, para onde ele está indo. Um ponto bem importante que eu quero que vocês anotem, a hora que vocês estiverem fazendo essa coisa. Mulheres, por exemplo, que compram. Eu tive clientes que, assim, por exemplo, ela ia comprar uma blusa, ela não comprava uma blusa, ela comprava a mesma blusa de várias cores diferentes, todas as cores que tivesse ela comprava. Fosse comprar um elástico de cabelo, ela comprava tudo, porque isso escondia o quê? Uma falta. Então ela comprava totalmente compulsiva, porque existia uma falta que ela trabalhou isso e resolveu. Então o dinheiro ia independente de quanto ela ganhasse, ela gastava tudo, porque ela queria se livrar do dinheiro. Por isso que eu falei que a primeira parte era bem importante, para você entender se você está gastando, a primeira e a segunda, né, juntas, para onde está indo esse dinheiro, se você está fazendo com que ele suma da sua vida, porque você pode ganhar 1 milhão por dia. Se você tiver alguma relação complicada com o dinheiro, alguma coisa que te trava, principalmente vindo da infância, você vai fazer de tudo para se livrar do dinheiro. Isso é bem importante. Por isso que é importante você ver qual é a sua relação do dinheiro, que a gente falou no segundo 1, e agora rastrear para onde ele está indo. Outro ponto importante, tanto homens para as mulheres, vou dar exemplo para mulher que para mim é mais fácil. Mulheres, vocês têm um encontro com uma pessoa especial, vamos por assim. Aí você fala, eu preciso de um vestido da marca X, porque aquela pessoa só vai me olhar, porque eu vou estar com aquele vestido daquela marca. Você está emprestando o valor de um vestido de uma marca e você não está reconhecendo o seu valor como pessoa. Provavelmente o cara não tem a menor ideia de qual é a marca. Não tem nada a ver com isso. Então, cuidado se vocês não estão emprestando o valor de determinada marca, determinada coisa. Homens, eu preciso, como eu dei até o exemplo na outra live, preciso da Montblanc X para ir numa reunião que você não vai nem assinar nada. Hoje a maioria é tudo digital. Então, assim,
vocês estão emprestando valor ou vocês têm dinheiro para comprar aquilo com muita facilidade, pagar à vista, e porque você gosta daquilo pela qualidade, pela história, por outras coisas. Então, rastreie isso. Por isso que eu falei a primeira parte. A relação com o dinheiro e agora rastrear. Essas duas partes são bem importantes para você melhorar a sua relação com o dinheiro, que o dinheiro vem em avalanches de abundância para a sua vida. Então, depois que você fez esses 2 ciclos, o que você precisa fazer? Um plano para você sair de onde você está e deixar o dinheiro vir para sua vida. Vou contar uma coisa. Quando eu entrei nesse mundo do digital, eu vi assim, todo mundo fez 3 milhões em 2 minutos. Eu não sei quantos milhões, 10 milhões em 7 dias, né? Tem 8 em 7, 7, 7, 6 em 7. O mundo que eu vi era totalmente absurdo. Não? Tipo, gente, como que alguém faz tudo isso? Óbvio, se você falar para os meus amigos que não são do marketing digital, para os meus familiares, a gente fala, possível alguém fazer isso? Fez alguma coisa errada. Porque eles não têm essa mentalidade, eles não têm a menor ideia que isso acontece. Não existe nada que possa convencê-los que isso é possível, tá? Porque eles também nem querem, eles eram concursados públicos, têm outra visão. Eu criticava essas pessoas? Não, eu queria ser elas. Eu falo, gente, como elas fazem isso? Então, quando alguém ganha muito dinheiro, faz muito dinheiro rapidamente, o que você pensa? Essa é a minha pergunta, assim, o que você está pensando quando eu falo que uma pessoa fez 10 milhões em 7 dias? Foi um professor, tá? Foi um professor de inglês, para deixar claro. Então, cuidado quem fala, mas professor não faz isso. Faz. E hoje fazem muito, muito, muito dinheiro, sim, tá? Tem bastante professor no marketing digital hoje em dia. É só procurar um pouquinho o que vocês acham. Bom, agora vamos para o nosso planejamento para construir um futuro sustentável. Já começou, vamos lá, você já fez todo o seu trabalho, você já trabalhou suas crenças limitantes, quem não conseguiu fazer sozinho, pediu ajuda para um mentor, para um coach, para um terapeuta, fez constelação familiar, fez tudo que você podia e o dinheiro já está começando a se manifestar na sua vida. E agora precisa de um planejamento para que ele se sustente, para que você tenha um futuro. Então, primeira coisa, você já olhou quanto você deve, para onde está indo o dinheiro, você já fez tudo isso. Então, quais são as suas metas de curto prazo? Para quem tem dívidas, por exemplo, em um ano, quitar as minhas dívidas. Paulo, não consigo um ano. 2. Cada um tem o seu caso, cada um faz o seu planejamento. O planejamento é seu, então eu só estou dando uma ideia. Eu não tenho dívidas, mas eu quero trocar de carro. Mas ainda eu não consigo comprar o carro X. Eu consigo comprar o Y. Você pode ir aos poucos. Muita gente aqui que saiu do zero, de dívidas de 1 milhão, por exemplo, queriam uma Porsche e foram indo aos poucos, né? Foi um HB20, foi um Corolla, foram indo aos poucos. Então, a sua meta é trocar de carro, você quer aquele carro X, mas você pode ir indo aos poucos. Então, a sua meta de curto prazo pode ser trocar por esse carro, a de médio prazo pode ser outro carro, de longo prazo, outro carro. Então, você estabelece as suas metas, o que você quer para o seu curto, médio e longo prazo. Curto, 1 ano, médio de 1 a 5 anos e longo, mais de 5 anos. Hoje em dia, é recomendável que você tenha uma visão de 20 anos, mas estamos começando devagar, só estou atiçando a sua memória, porque é para a gente ir mais longe. Então, onde você quer estar daqui 20 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? É importante você ter isso em mente, tá? Para quem já tem dinheiro, que está querendo conseguir pensar numa aposentadoria,
pensa nos investimentos. Para quem quer aumentar os ganhos, diversifique os seus ganhos. Não coloque tudo num lugar. Isso qualquer especialista faz. Então, é uma construção. Você investiga a sua relação, mapeia os seus gastos e constrói o seu futuro. Tá? O que é importante é você nunca depender de uma fonte de renda. Você sempre diversificar. Tá? Então, se você já está nesse último ciclo, escolha uma meta financeira. O que você quer para esse ano, o que você quer para os próximos 5 anos, o que você quer para os próximos 10 anos. E faça o seu planejamento. Se você está no ciclo 1, investigue. Isso quer dizer que quem tem dinheiro não precisa investigar o ciclo 1? Precisa. Porque sempre você pode ir mais. Você poderia estar muito mais. Então é bem importante você começar a olhar a essa relação com o dinheiro, porque talvez eles não estejam fluindo da forma como poderia. Poderia estar muito melhor, tá? Eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram, que são várias. Quem quiser também já coloca aqui na caixinha de perguntas, porque às vezes vai sumindo aqui pra mim. Às vezes demora para aparecer, então enquanto eu respondo as outras perguntas, vocês colocam aqui. Se alguém ficar sem resposta, amanhã, como eu já disse, eu coloco a caixinha de perguntas e vocês perguntam, que às vezes o Instagram não pausa. Qual é o primeiro passo para mudar a minha relação com o dinheiro? Responder aquelas perguntas que eu falei no começo. Quem tiver alguma dúvida, só me mandar. É possível ter uma boa relação com o dinheiro mesmo ganhando pouco? É bem possível. Você precisa trabalhar sua autoconfiança, seu merecimento, sua autoestima e as suas crenças limitantes, que você consegue ter uma boa relação com o dinheiro e ganhar mais. Porque eu nunca consigo guardar dinheiro. Falta de planejamento, gastos impulsivos, lembra que eu falei aquilo também de comprar mais do que precisa, de emprestar valor das coisas, isso atrapalha bastante. Como identificar as crenças limitantes sobre dinheiro? Foi o que eu falei. O que você ouviu na infância, o que você vivenciou, que seus pais brigavam por dinheiro, como foi a sua infância? Aí é a raiz de todos os problemas. Como mudar minha mentalidade financeira? Sugiro que você contrate um mentor para te ajudar especificamente nisso. Eu tenho uma mentoria chamada Liberte-se. Quem quiser acessa o link na bio. Estudar sobre finanças ajuda, mas tem um passo antes, que é mudar sua mentalidade. Lembra que eu falei? Eu sabia de finanças, mas não tinha uma mentalidade próspera. Como evitar gasto por impulso? Espera 24 horas. Trabalha a sua autoconfiança. Você precisa mesmo daquilo? Por que você quer comprar aquilo? Isso ajuda a diminuir bastante. Como me livrar das dívidas de forma eficiente? Lista as dívidas, como eu falei. Negocia as que têm os juros mais altos. Começa por aí. Qual a importância da reserva de emergência? Ela garante segurança nesses momentos de demissão, uma doença, ela ajuda bastante. Como parar de associar dinheiro a sentimentos negativos? Entendendo a origem. Onde começou esse sentimento negativo? Lembra que foi a primeira pergunta que eu fiz. Como ensinar meus filhos a terem uma boa relação com o dinheiro? Primeiro você tem que ter uma boa relação com o dinheiro. Você tem que se trabalhar. Ensinar os seus filhos como é bom ter dinheiro, o que ele proporciona, também como fazer o dinheiro, né? Não de forma desonesta, de forma honesta, que é possível fazer de forma honesta, que é possível ganhar muito dinheiro, então, que é possível, mas você primeiro precisa acreditar nisso, porque você ensina pelo exemplo, mais do que você falar. Não adianta você repetir o que eu te falei aqui
e começar a continuar falando mal do dinheiro, mal de pessoas ricas, que é difícil ganhar dinheiro, que a vida é uma luta, que você não vai conseguir passar nada para os seus filhos. Muito pelo contrário, conseguir passar o contrário. Qual é o maior erro das pessoas em relação ao dinheiro? Ótima pergunta. Ter medo de falar sobre o dinheiro. Muitas pessoas morrem de medo de falar sobre o dinheiro. Só acho que de ler, que eu ia fazer uma live do dinheiro, tem gente que já tem morrendo de medo. Ai, que horror, como que ela pode falar sobre o dinheiro? Isso já afasta o dinheiro de você. Como aumentar minha renda sem precisar de outro emprego? Busque fontes alternativas de renda. Você não precisa ter um emprego, você precisa ter uma outra fonte. Não precisa ser todo dia, fazer algo que você faça esporádico. O que você pode fazer com seus talentos, com suas habilidades? A próxima live vai te ajudar, que é na próxima terça-feira. Porque eu sempre me sinto culpado quando gasto dinheiro comigo mesmo. Que você foi criado para acreditar que você não merece, que os outros são sempre prioridade. Por isso que eu falei, trabalhe seu merecimento. Porque eu não consigo falar sobre dinheiro com a minha família e com o meu parceiro. Porque é um assunto incômodo para muita gente, que morre de medo de falar sobre dinheiro, que eu já falei várias vezes. Porque as pessoas brigam, porque as pessoas não entendem, porque as pessoas têm uma mentalidade de escassez. Então, e você não vai conseguir mudar isso, você só vai conseguir mudar isso, mesmo os adultos, pelo seu exemplo, tá? Como posso parar de comparar minha situação financeira com a dos outros? Primeiro, que eu já falei aqui várias vezes, na comparação você sempre perde. Não se compare com os outros, compare com quem você era há 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Se você se comparar com outros, você vai estar sempre atrás, tá? Por que eu deixo o dinheiro controlar minha vida? Porque ele é o mestre da sua vida e não o servo. E o dinheiro é para ser o servo, não o mestre. Pior coisa que o dinheiro pode ser na sua vida é um mestre. Ele tem que ser o seu servo. Você precisa assim, eu ganho dinheiro até dormindo. Você não precisa, você tem que pensar nisso. Eu faço dinheiro até dormindo. E tem muita gente que faz. Às vezes, quando eu acordo, tem as vendas da Hotmart. Eu não tinha feito nada, tava dormindo. E eu vendi, por exemplo, o e-book 400 Crenças Limitantes, que ele vende sozinho. Como posso parar de gastar por impulso? Trabalhando a sua autoestima. É isso. Principalmente a autoestima. Não emprestando o valor das coisas. Porque eu não consigo acreditar que posso ficar rico ou ter uma vida financeira estável. Porque foi isso que você aprendeu. É isso que você precisa reaprender. Que é possível, sim, você ficar rico. Muita gente saiu do nada. Muita gente tinha endividado e hoje é milionário, bilionário. Procure bons exemplos. Se informe. Hoje você tem a informação na palma da mão. Procure boas histórias. Procure histórias inspiradoras e veja como é possível. A pessoa às vezes tinha menos condições que você, menos conhecimento que você e conseguiu. Mas é preciso fazer, não é? Precisa ficar esperando. Tem que agir. Tem que estudar. Tem que ler. Tem que procurar ajuda. Tem que ter humildade. Falar, eu não sei. Alguém precisa me ajudar, me ensinar e pagar por isso. Porque o adulto paga. O adulto não quer nada de graça. A pessoa que tem uma mentalidade próspera, ela dá valor ao trabalho do outro, ao horário do outro. Ela dá valor ao conhecimento do outro. Daí você deve estar se perguntando, mas você está fazendo a live de graça? Sim,
mas ela vai ficar por pouco tempo e ela sobe para Hotmart e é vendida. Ela não fica aqui para sempre. Então, eu ajudo de graça para quem tá aqui no horário, fica uns dias e sobe. Eu faço a minha parte de trazer o conhecimento gratuito. Mas depois ela faz parte de um programa chamado Despertar da Prosperidade, que é vendido. Simples assim, tá? Muita gente paga, porque não consegue ver de graça, não dá valor ao que é de graça e paga, tá? Porque eu sempre sinto que não mereço ter dinheiro. Porque foi isso que você aprendeu. Provavelmente seus pais são assim. Então, procure entender a origem da sua relação com o dinheiro, que foi o que eu falei no primeiro ciclo. Por que eu não consigo dizer não quando alguém me pede dinheiro emprestado? Porque você não consegue impor limites, porque você tem medo de ser rejeitado se você falar não. Tem um livro que eu vou postar, acho que essa semana, chama Síndrome da Boazinha. E são pessoas que são muito boazinhas, que fazem tudo pelo outro e nada por elas. Elas são só boazinhas por outro. Por que elas fazem isso? Um dos motivos é o medo da rejeição. Então, investigue a sua rejeição. Se você já foi rejeitado, em algum grau, todo mundo se sente rejeitado em alguma época da vida. Então, investigue isso para que você possa entender de onde vem esse sentimento. Porque não é uma resposta completa. Não. Você não precisa justificar por que você não vai emprestar o dinheiro. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como eu já disse, essa live fica gravada por pouquíssimos dias. Ela sobe para a plataforma, não fica mais aqui. Daqui a pouco eu vou postar qual é a próxima live, que é dia 11, às 17 horas, que é para você criar um negócio sem ainda você sair do emprego, como você fazer essa transição, ok? Obrigada pela presença e até a nossa próxima live, que é terça-feira.